E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumão sobre transportes de membrana. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de transportes que a nossa membrana plasmática pode realizar, as principais características deles e como eles podem aparecer para você nas questões de vestibular, do Enem ou qualquer questão que você vá realizar em algum tipo de prova. Então, a gente sabe que a membrana ela tem um papel fundamental na célula, né? É uma das primeiras estruturas que a gente estuda quando vai conhecer a célula. A membrana, depois o citoplasma, as organelas, depois o núcleo. Então, a parte de membrana é uma parte importante, porque a membrana, como a gente estuda lá atrás, ela tem um modelo, que é o modelo mais aceito atualmente, né, proposto aí por Singer-Nicholson, que seria o modelo de mosaico fluido. A membrana tem uma característica chamada de permeabilidade seletiva, que é a capacidade de poder selecionar o que entra e sai da célula, e ela faz isso através da sua composição química e através desses tipos de transportes que nós vamos falar aqui agora. O transporte de membrana ele pode ser dividido em basicamente dois tipos. Os transportes de membrana que gastam energia, e essa energia na forma de ATP, muito importante lembrar isso, e os transportes que não têm gasto de energia. Então, vamos começar falando desses transportes sem gasto de energia, que também são chamados de transporte passivo, por não ter gasto de energia na forma de ATP. Os principais tipos que nós temos é a difusão e a osmose. Então, por definição, a difusão é a passagem de soluto, não de solvente. Cuidado! Então, a difusão vai passar soluto do meio mais concentrado da sua célula, seja ele externo ou interno, da membrana, no caso, para o meio menos concentrado. Então, ele vai tentar equilibrar essa situação. Então, de forma assim, bem resumida, para você não esquecer, a difusão é o transporte do meio hipertônico para o hipotônico a favor do gradiente de concentração. Parece muito de nome maluco, mas é um resumão, quando você entende, é super fácil você gravar essa situação assim. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do difusor. O difusor de ambientes, eu tenho um aqui de cítrico laranja ligado aqui no meu ambiente, porque eu adoro esse cheirinho, só que ele está lá no outro canto da sala. Então, naquele momento em que a gente liga, ali o cheiro está super concentrado, mas as moléculas que estão vindo no ar já estão chegando aqui, deixando esse meio mais concentrado aqui também. Então, lá estava bem concentrado, agora já está com um cheirinho cítrico aqui de laranja maravilhoso, porque a difusão sempre vai tender ao equilíbrio. Ela vai a favor de um gradiente, porque ela quer que os dois meios, tanto o meio de fora da membrana da célula quanto o meio de dentro, tenham uma quantidade ali parecida e regular desses solutos que estão sendo transportados. Então, gases podem passar por difusão pela membrana, né? Várias moléculas, por exemplo, como glicose, podem atravessar a membrana através do processo de difusão. E dentro da difusão nós temos dois tipos, dois subtipos ainda, que é a difusão simples e a difusão facilitada. Para a gente poder entender aqui, a difusão simples é isso que a gente acabou de falar, esse processo, essa passagem de substâncias conforme a gente denominou aqui. E a facilitada é a mesma coisa, só que ela é facilitada pelas proteínas de membrana. Nós temos vários tipos de difusão facilitada que a gente não vai se ater aqui agora. Nós vamos falar só o resumo principal aqui, mas para quem está na faculdade é importante saber quais são os tipos de transporte de difusão facilitada que a proteína pode realizar, certo? Mas aqui a gente vai focar no fato de que a difusão facilitada ela vai ter o auxílio dessa proteína, mas ela não gasta energia, porque nós estamos falando de difusão, e difusão é transporte passivo. Então, essa é uma das situações em que o pessoal enrosca aí quando vai resolver as questões, porque ela é facilitada, então se é facilitada vai ter uma energia rolando aí, não vai. Por quê? Porque na real a proteína ela vai passar por algumas modificações na sua estrutura tridimensional para ajudar ali uma molécula a entrar ou sair, e ela não gasta energia para fazer isso, porque essa é a estrutura dela. Ela vai passar algumas modificações químicas que não envolvem gasto de ATP, só envolve uma mudança momentânea estrutural. Então, essas proteínas, que são as proteínas de membrana que ajudam esse tipo de transporte, elas formam, né, o que a gente chama de proteína canal, elas formam um canal ali para que uma molécula seja transportada, ou duas, enfim.
E por isso elas ajudam a difusão a acontecer e é chamado então o processo de difusão facilitada. E a difusão simples, ela ocorre ali pelos fosfolipídios, pelas outras regiões da membrana, dessa forma como a gente colocou, certo? Então, difusão é um transporte dissoluto sem gasto de energia. Eu espero que você tenha entendido esse assunto. Veja, reveja esse vídeo quantas vezes você precisar para você nunca mais errar esse assunto, porque você pode ter certeza que isso aqui vai aparecer para você, principalmente se você está fazendo um curso ligado à área das biológicas, da saúde, né? É algo vital, é algo para a nossa vida, né, o transporte de membrana. E então, por isso, você já sabe a importância disso aqui, né? Biologia não é só para você tirar 10 na sua prova, ser aprovada no seu vestibular, no seu Enem, né? Não só. Biologia é para a sua vida.